Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de oração nesta terça-feira, 11 de agosto de 2020, né? Esse culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça, que nós temos esse compromisso marcado toda terça-feira para estarmos orando uns pelos outros, para estarmos agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, por tantas bênçãos que Ele tem dispensado às nossas vidas, né? E essa terça-feira não vai ser diferente das demais, né? Porque nós temos este propósito sempre de estarmos nos lembrando do que o Senhor tem feito na nossa vida, como também nos lembrando do Deus que nós podemos entregar nas suas mãos os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, com ações de graças, ou seja, já agradecendo, glorificando ao Senhor pela resposta da oração, né? Então, vamos iniciar o culto nesta noite, orando ao Senhor. Junte-se a mim, vamos orar, elevar os nossos pensamentos em oração ao Senhor da glória. Ó Deus Santo, nós queremos, Pai, reafirmar, Pai, o nosso compromisso com o Senhor, reafirmar a nossa adoração, a nossa fé no Senhor. Ó Pai, por isso nós nos colocamos nesta noite em culto ao Senhor, porque não existe outro Deus além de Ti. Tu és Deus hoje e eternamente. Tu és o nosso Pai querido, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Pai, nossas vidas são uma prova do que o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas. Portanto, é toda a nossa alegria, Senhor, e reconhecimento de que só o Senhor é Deus. E no Senhor que encontramos refúgio necessário, é no Senhor que encontramos conforto para as nossas vidas, é no Senhor que encontramos a segurança necessária, Pai, neste mundo que vive em crise, um mundo que não quer um compromisso com o Senhor, que se afasta cada vez mais da sua presença, mas nós, como igreja tua, nós nos concentramos em buscar ao Senhor e fazer a sua vontade. Portanto, Pai, toma cada dia as nossas vidas nas tuas santas e benditas mãos, conduzindo-nos segundo o teu querer santo, Pai. Este culto é para o Senhor. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos, nesse momento, cantar o hino do cantor cristão, número 9, Santo. Ele diz: Santo, 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 Deus Onipotente.
não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome conferiu. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. E nesse momento vamos fazer o período de agradecimento, oração de agradecimento, né, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Se até aqui nós chegamos, é porque o Senhor tem nos ajudado. É porque o Senhor tem nos acolhido em seus braços fortes, seus braços poderosos, né, e tem cuidado de cada um de nós. E nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não é uma expressão, uma frase feita, pronta. Não. De fato, nós devemos todo o louvor, toda a honra, toda a glória ao Senhor, né, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, nós temos um motivo para agradecer ao Senhor. Pelo dom da vida, agradecer ao Senhor pela provisão, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido. E no dia de ontem, dia 10, aniversariou a nossa irmã Neide, Rosineide Souza de Lima, que é a esposa do nosso irmão Paulo Dutra. Ontem ela completou mais um aninho na presença do Senhor, recebeu as felicitações da igreja no grupo de WhatsApp, e aqui também nós fazemos referência mais uma vez, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã e pedimos que o Senhor continue a guardá-la, a supri-la, a capacitá-la para a sua obra. Que Deus abençoe grandemente, não somente a ela, mas a todos os seus familiares. E agora nós vamos orar ao Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e fazer esta oração de gratidão? Oremos. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque ainda somos pecadores, somos falhos. É bem verdade que o sangue de Jesus nos redimiu, nos lavou, nos purificou dos nossos pecados, mas ainda falhamos e agradecemos porque ainda assim o Senhor tem nos amado profundamente, Pai. Ó Deus, e queremos agradecer por isto. Agradecer porque o Senhor não olha para as nossas imperfeições e não nos deixa de nos abençoar. Somos abençoados por Tua presença, somos abençoados pelo Teu grande poder, somos abençoados pelo Teu grande amor, somos abençoados quando nós dormimos com sono tranquilo, acordamos na manhã seguinte, ó Pai, podemos contemplar toda esta natureza que o Senhor fez para que nós possamos desfrutar, seguindo o conselho do Senhor Jesus, em que ele fala em Mateus: olhai os lírios do campo, a beleza, olhai os passarinhos que não armazenam, e o Senhor tem cuidado desta natureza que o Senhor próprio criou em prol de nós estarmos desfrutando. Vemos, Senhor, na natureza
o teu grande amor dispensado também às nossas vidas. Ó Deus, dormimos, amanhecemos e vimos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Podemos descansar como o salmista, ele declara, né? Podemos descansar porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Ó Pai, e nesse momento também queremos agradecer pela vida da nossa irmã Neide, que completou mais um ano de vida no dia de ontem. Sabemos que o Senhor tem cuidado dela, tem cuidado da sua família e continuará a cuidar. A tua palavra é fiel. E nós somos gratos pela vida da nossa irmã. Que o Senhor continue a derramar as suas ricas bênçãos na vida dela. Ó Deus, sabemos que o mesmo tem acontecido na vida dos nossos demais irmãos, que o Senhor também tem cuidado deles. O Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes, Senhor. E nós só temos que louvar o seu nome. Nós só temos que reconhecer, Pai. E por isso, neste momento, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sabendo que o Senhor continuará a fazer, continuará a nos abençoar. É a nossa oração, Pai, neste momento, de alegria, de gratidão e de reconhecimento. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar a cantar, e nesse momento nós vamos cantar o hino de número 15, Exultação. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos ter. A graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus damos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Sabe os céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem nos confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. A Deus demos glória. Esse é o nosso papel como Igreja do Senhor, glorificar a Deus por tudo, seja na dificuldade, seja na bonança, qualquer momento, a Deus demos glória. E nesse momento nós vamos orar
pelo que nós temos orado já há bastante tempo. Mas, meus irmãos, meditando no que o livro de Atos tem nos dito, e daqui a pouco nós vamos meditar mais um pouco, né? Quinta-feira passada, nós podemos observar no capítulo 4 que, em meio à perseguição, a igreja do Senhor orava. Capítulo 4, e do versículo 23 ao versículo 30. Um trecho bem pequeno, mas nós extraímos verdades absolutas que nos preencheram o coração, verdadeiramente, né? E nós podemos ver que a igreja do Senhor orava, pedindo que o Senhor esteja capacitando para anunciar a palavra de Deus. Hoje vamos meditar mais um pouco a respeito do versículo 31 ao 37 desse capítulo 4, né? Mas já falamos e vamos reforçar mais esta ideia. Então, vamos fazer igual a igreja primitiva, orar pedindo ao Senhor que capacite a cada um de nós para anunciar a palavra de Deus corajosamente. Era assim que eles pediam. Então, sabemos que Deus está na condução de todas as coisas, né? Deus não perdeu o governo, o controle deste mundo, e o que nos importa verdadeiramente é anunciar a palavra de Deus. Então, que possamos orar nesse sentido, para que o Senhor capacite a cada um de nós para anunciar a palavra dele corajosamente. Sem medo, sem timidez, mas de uma maneira corajosa. Vamos orar sempre nesse sentido. Orar pelas famílias, os enfermos, abertura de emprego, orar por que o Senhor esteja consolando aqueles que estão enfermos e os parentes também, né? Então, que o Senhor esteja também conduzindo a sua igreja, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós temos meditado na Tua palavra e temos aprendido verdades tão profundas, tão absolutas, que preenchem as nossas vidas. A Tua palavra tem satisfeito a cada um de nós, porque a Tua palavra é verdade. O Senhor Jesus, Ele orou o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 17. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Portanto, a Tua palavra, Senhor, tem sido fundamental nas nossas vidas. É nela que encontramos Jesus, é nela que encontramos o caminho para nos aproximarmos do Senhor, é nela que encontramos a direção para a nossa vida. Portanto, Senhor, nós temos aprendido que precisamos pedir ao Senhor que nos capacite para anunciar a Tua palavra corajosamente. Assim como a igreja primitiva orou neste sentido, nós oramos também. Capacita-nos, Senhor, para que nós não percamos as oportunidades de falar do Teu grande amor, de anunciar Jesus, de testemunharmos a verdade. Ó Deus, sê com cada família, Senhor. Não somente provendo o pão de cada dia, mas também o sustento espiritual. Que as famílias sejam equilibradas, fortalecidas pelo Senhor.
ficam os relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos em toda a família. Ó Deus, pedimos para que eles se encontrem enfermos, restauração da saúde. O Senhor pode fazer todas as coisas. É por isso que nós oramos ao Senhor, porque não existe impossível para o Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Ó Pai, continua a conduzir a tua igreja, Senhor, para que os teus propósitos santos sejam realizados através da tua igreja. Ó Deus, visita cada irmão nosso, Pai. Visita cada irmão, cada filho teu, contemplando o coração dos meus irmãos. Agora, abre os nossos corações e vamos meditar na tua palavra, para que a tua palavra seja guarida nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 4, nós vamos ler do 31 ao 37. Atos 4, do 31 ao 37. E diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então eu terminei adiantando alguma coisa na oração, né? E fiz alguma referência antes de nós estarmos orando. Na quinta-feira passada nós meditamos justamente nesse episódio aqui em que a igreja, né, se colocou em oração. É a primeira oração que é retratada aqui no livro de Atos, tá? Da igreja primitiva. Uma igreja recém-formada, uma igreja que recebeu recentemente também o poder do Espírito Santo, que Jesus já havia predito em várias falas dele, né, da promessa de Deus, que é o Espírito Santo que seria derramado sobre a vida daqueles que seguem a Cristo, né? Então, nós vamos ver a partir do versículo 31 já o resultado, a resposta da oração dos apóstolos com os demais irmãos que estavam reunidos ali, depois que eles foram soltos pelo Sinédrio, né? Então, nós vamos ver aqui a primeira verdade. Nós extraímos aqui duas verdades com base nesse resultado da oração da igreja, né? E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo capacita os servos de Deus para anunciar a sua palavra.
O Espírito Santo capacita os servos de Deus para anunciar a sua palavra. Eu começo aqui com uma pergunta: qual é o principal propósito da existência da Igreja do Senhor? Qual é o principal propósito? Acredito que todos diriam em uma só voz: anunciar a palavra de Deus. O que é verdade, né? Segundo e seguindo a ordem dada por Jesus em Mateus 28, versículo 19 e 20, né, que trata do ide, do façam discípulos, é, de fato, o propósito primordial da Igreja do Senhor é a proclamação do Evangelho. E foi para este propósito que Jesus prometeu o derramamento do Espírito. Veja bem, foi para se cumprir este propósito que o Senhor Jesus prometeu o derramamento do Espírito. Vamos ver a confirmação disso? Atos 1, versículo 8, aqui tão perto, tão próximo. Atos 1, 8, o que é que diz? O Senhor Jesus falando antes de subir aos céus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Minhas testemunhas. E aí ele fala em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o propósito do derramamento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é o quê? Testemunhar. São termos que são usados para uma coisa só, né? Nós encontramos termos lá: anunciar, proclamar, testemunhar. É uma coisa só, que é falar do Evangelho, falar de Cristo, falar do amor de Deus. Então esse foi o propósito pelo qual o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles que seguem a Cristo. E aqui, voltando ao capítulo 4, nós observamos a igreja orando a Deus, pedindo que a capacitasse justamente para isso, para anunciar a palavra de Deus corajosamente. Para quem não acompanhou, quinta-feira passada nós vimos que ali já começou uma perseguição. Os apóstolos Pedro e João foram presos porque ensinavam e anunciavam no nome de Jesus. E é por isso que eles oram, nesse sentido, pedindo que Deus os capacite para anunciar a palavra de Deus corajosamente. Muitas das vezes nós nos tornamos tão tímidos que perdemos a oportunidade de anunciar a palavra de Deus às pessoas. Não é nem porque está em perseguição, mas muitas das vezes a timidez deixa com que proclamemos a palavra. É necessário nós também orarmos nesse sentido, né? Senhor, capacita-nos para anunciar a tua palavra corajosamente. É interessante, meus irmãos, notar que eles não pediram que Deus os livrasse da perseguição. Não, nós não vemos isso na oração deles, que está do 23 até o 30. Eles não pediram isso. Eles não pediram que Deus parasse a perseguição, ou seja, detivesse ali aquelas pessoas que estavam perseguindo eles. Não. Muito menos eles pediram algo para si próprios. De maneira nenhuma. Não pediram, né? A oração deles era: capacita-nos, Senhor, para anunciar a tua palavra corajosamente. E o versículo 31, ele é o resultado. É o resultado da oração deles. É a consequência
do pedido da oração deles. Meus irmãos, quando nos concentramos em fazer a vontade de Deus, Ele nos capacita para tal. Há uma necessidade de nós nos concentrarmos em fazer a vontade de Deus, em realizar a obra dEle. Muitas das vezes nós nos importamos com várias outras coisas e nos esquecemos do principal, que é de focarmos em fazer a vontade do Senhor, em anunciar a sua palavra. O versículo 33 reforça esta mesma ideia. Olha, diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder. E o tema da mensagem deles era o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Enquanto alguns, principalmente o grupo religioso dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição e que por isso falavam totalmente ao contrário do que de fato aconteceu, pois Jesus ressuscitou, a mensagem central deles era com base na ressurreição de Jesus. Uma ressurreição gloriosa, uma ressurreição que abre caminho para nós, uma ressurreição que nos garante também ressuscitarmos naquele grande dia do Senhor, na sua segunda vinda, e que por isso a ressurreição também é garantia para nós subirmos em corpo glorioso e vivermos eternamente. Pois os discípulos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Né? É algo de grande importância que precisamos aprender com a igreja primitiva, mas aprender e colocar em prática. Em nossas orações, meus irmãos, deve fazer sempre parte o pedido: Senhor, capacita-nos, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Independente do que as outras pessoas possam pensar, independente do regime político onde nos encontremos, independente das pressões sociais em que estamos vivendo, independente da intolerância que possa acontecer ou que já esteja acontecendo em determinados lugares, independente se estamos vivendo em um tempo de paz, né, um tempo favorável a anunciar a palavra de Deus, ou mesmo que esteja em intensa perseguição. Senhor, capacita a nós, os teus servos, a anunciar a tua palavra corajosamente. Só assim, meus irmãos, nós estaremos vivendo naquilo que o Senhor, Ele colocou em nossas mãos para fazermos, que é o ide, o façam discípulos. Estaremos dentro, no centro do projeto de Deus, que é de anunciar a sua palavra. Todas as outras coisas, Deus vai acrescentando. Deus vai abençoando. O que nos importa é fazermos como a igreja primitiva.
nos importarmos, nos concentrarmos em sermos anunciadores da palavra de Deus. Não de uma maneira receosa, temendo o que acontecer, mas corajosamente. Foi isso que os nossos irmãos lá no passado, na igreja primitiva, eles entenderam que precisavam anunciar. Eles entenderam que outras pessoas precisavam conhecer a palavra de Deus. Eles entenderam que outras pessoas precisavam saber da existência de um Cristo que esteve aqui na terra, o Deus Emanuel. Deus tomou a forma humana através de Cristo Jesus e anunciou um caminho e morreu por cada um de nós, mas também ressuscitou. Com base ao que nós vemos aqui, eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos fazer assim? Que as nossas orações tenham esse teor de pedir ao Senhor para nos capacitar, para sermos anunciadores da sua palavra de uma maneira corajosa. Amém? Então vamos à segunda verdade que nós encontramos aqui. A primeira verdade foi o quê? O Espírito Santo capacita os servos de Deus para anunciar a sua palavra. A segunda verdade, nós vamos nos concentrar em apenas estas duas verdades. A segunda verdade é o Espírito Santo capacita os servos do Senhor a compartilhar os seus bens. Isso mesmo. Está nesse contexto. Não estou inventando. Meus irmãos, vemos aqui também o reflexo na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Partindo do princípio aqui, do versículo 31, e os demais versículos são continuidade desta ação. Olha o que aconteceu depois de orar em primeiro lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma das características da pessoa que é cheia do Espírito Santo é o que nós já vimos no primeiro tópico. Eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A outra característica daquele que é cheio do Espírito Santo, que o texto aqui de Atos nos mostra, é que eles foram capacitados para compartilhar os seus bens. Portanto, é obra do Espírito Santo conduzir a igreja. Quando nós falamos igreja, é bom nós entendermos eu, você, os nossos demais irmãos, para que não fique um termo muito genérico. Se coloque no lugar, se coloque como igreja. É obra do Espírito Santo conduzir a igreja do Senhor a suprir a necessidade daqueles irmãos que estão passando por privações. Pessoa que é cheia do Espírito Santo se deixa conduzir também neste sentido. Olha o que diz o versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. A igreja supria a necessidade de cada um. Isso quer dizer nós
outras pessoas. Irmão suprindo a necessidade de outro irmão. Quando somos cheios do Espírito Santo, nos sensibilizamos e nos solidarizamos com os que estão em dificuldades. Essa é a verdade. Quando somos cheios. Não tem como negar. Lucas, que é o autor humano, mas sabemos que toda a Bíblia, o autor é Deus, né? Quer nos mostrar essa realidade. Quer nos mostrar essa realidade. Mas também, infelizmente, é verdade quando o contrário acontece. Ou seja, se não há sensibilidade e solidariedade da nossa parte, podemos afirmar que estamos em falta da plenitude do Espírito Santo. Estamos em falta. Porque quando estamos cheios, somos conduzidos pelo Espírito também a isto, a fazer isto. E é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo tem outra realidade, vê as coisas de outra maneira. Meus irmãos, o Espírito Santo nos leva a aplicar a palavra de Deus. Também, quando diz em Tiago 2, versículo 14 ao 17. Vamos ler, sei que é bastante conhecido este texto, mas nunca é demais nós lermos. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17, que diz: de que adianta, meus irmãos, quando alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então o Espírito Santo nos leva a autenticar a nossa fé através da ação, da prática. O Espírito Santo nos leva a aplicar a palavra de Deus também quando diz em 1 João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17 e 18, da seguinte maneira: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Foi o que estava acontecendo naquele clima tão agradável da igreja primitiva, todos cheios do Espírito Santo. E aí, o Lucas, para dar um exemplo mais específico, ele levanta a questão de José, um levita de Chipre, natural de Chipre, que o versículo 36 e 37 diz o seguinte: José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um exemplo prático. Já que ficou meio genérico, né, nos demais versículos, aqui um exemplo prático. Precisamos
ser este exemplo prático, cada um de nós, contagiando o outro para que também seja, para que possamos suprir a necessidade do outro, sendo que o nosso influenciador maior, nós podemos influenciar um ao outro, mas o nosso influenciador maior é o Espírito Santo. Para concluir, meus irmãos, o ser cheio do Espírito Santo, podemos dizer que é a influência que ele exerce sobre toda a nossa vida, fazendo com que a nossa vida realize os propósitos de Deus. Pensando assim, sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso. Deixar que o Espírito Santo nos influencie a fazer a vontade de Deus. Controlar nossos pensamentos e comportamentos. É isso que o texto está nos mostrando. Não é nada diferente disso. Que nós, como Igreja do Senhor, vivendo neste século XXI, em que as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando somente em si, pessoas individualistas, pensando somente no seu bem-estar, possamos ser cheios do Espírito Santo, com dois propósitos bem definidos, para que ele nos capacite a sermos anunciadores da palavra de Deus e também compartilharmos os nossos bens com aqueles que estão passando por privações. Que o Senhor, então, nos abençoe desta maneira. Vamos orar firmemente nesse sentido, para que o Senhor nos use para a glória do seu nome. Amém? Então, vamos orar encerrando o culto desta noite, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Ó Pai, mais uma vez louvamos ao Senhor, que a tua palavra foi diretamente a nós, como igreja do Senhor, para que possamos ter essas características que a igreja primitiva teve. Ser cheia do Espírito Santo para anunciar a tua palavra, para compartilhar os nossos bens com aqueles nossos irmãos que estão necessitados, com alegria de coração. Ó Pai, capacita-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, capacita-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.